Quando se fala em filme da Disney, talvez a primeira coisa que você lembre seja os vilões, aqueles vilões clássicos de conto de fadas que às vezes são engraçados, às vezes são assustadores e às vezes são super complexos. E é isso que faz eles serem tão amados pelo público. Oi, oi, eu sou do Netflix e hoje irei falar dos vilões da Disney. Eu sei que ultimamente não temos muitos vilões nos filmes da Disney, mas ainda assim alguns contêm aquele vilãozinho bonitinho que a gente tanto gosta de ouvir ele cantar. E é exatamente desses vilões que irei falar aqui hoje, porque eu quero pegar quase todos eles, pelo menos 12, e criar uma lista de qual é o melhor e dar a minha opinião sobre eles. Porque tem vilão aqui que é muito ruim, tipo, não é tão legal assim quanto os outros, e tem outros que são simplesmente pérolas, seja porque eles são engraçados, assustadores ou simplesmente complexos, e isso pode conter assustador junto, porque quando o vilão é complexo demais ele chega a ser assustador só de você ouvir a voz dele. Tem muitos vilões que passam essa vibe e sempre são amados pelo público, vai saber o porquê, né? Então fica comigo pra gente descobrir qual é o melhor vilão da Disney. Só um aviso, esse vídeo deu muito trabalho, então por favor se inscreve, vai, por favor. Em 12º lugar, Bel Hatter, Zootopia. Bel Hatter é a entre aspas vilão de Zootopia, até porque ela é descoberta má no final. Ela é basicamente uma ovelha que parece ser inofensiva no começo, mas bem no finalzinho do filme a gente descobre que ela é malvada. E no mesmo instante que a gente descobre que ela é do mal, ela é presa, o que faz ser um personagem bem inútil. Porque sim, ela tem um papel na história, ela que criou aquela moebinha que faz os carnívoros ficarem selvagens, mas ela é tão esquecível, ela podia muito bem ser mais trabalhada. Eu sei que a intenção do filme era fazer tipo, ela parece inofensiva, mas ela é do mal, mas por mais que eu goste muito do filme de Zootopia, eu acho uma história esplendidamente boa, personagens super gostáveis. Eu acho que o maior ponto negativo de Zootopia é o vilão, ou melhor, a vilã. Porque ela é bem chata e bem esquecível, tanto que eu não lembrava o nome dela até ter que pesquisar para fazer esse vídeo. 11º lugar, Rei Doce, Detona Ralph. Rei Doce, ou pros íntimos, Turbo, é o vilão de Detona Ralph e é aquele mesmo esquema da Bel Hatter. Parece inofensivo no começo, mas ao longo do filme a gente descobre que ele é mau. Mas diferente da Bel Hatter, que ela só é mal porque ela é preconceituosa, o Turbo é um pouco mais complexo na sua questão de ser maléfico, porque faz sentido. Detona Ralph é um dos melhores filmes da Disney na minha opinião, porque ele é muito complexo e todas as coisas nele faz sentido. Turbo já foi apresentado pra gente desde o começo do filme como alguém traiçoeiro, alguém que saía do seu jogo e ficava em outro jogo e se transformava em Turbo. E sim, o plot do Turbo é realmente impressionante, já que ele estava na nossa cara o tempo todo. Eles são sim muito parecidos e faz todo sentido o Turbo ser o Rei Doce, o que deixa o personagem um pouco mais legal que a Bel Hatter. Por mais que a gente não tenha muito desenvolvimento do personagem, pelo menos ele tem um fim legal, um fim bem radical na Coca-Cola com Mentos. Mas eu não gosto muito desse vilão não, ele podia ser muito bem mais trabalhado, mas enfim, né, fazer o quê? 10º lugar, John Radcliffe, Pocahontas. Eu gosto muito de Pocahontas, mas eu sei que muitos não gostam desse filme por ele ser um pouco parado. Eu entendo. E o vilão desse filme também não é lá as melhores coisas. Por mais que Pocahontas seja um dos clássicos da Disney, o seu vilão não é tão marcante contra os outros clássicos, até porque ele é bem chatinho e bem esquecível também. Ele simplesmente não tem tanta personalidade. Ele parece ser só alguém super modesto, que é muito convencido, tem um ego muito alto e principalmente é extremamente racista. E eu queria que ele tivesse um final digno de vilão. Como, você se pergunta? Indo de comes e bebes, igual todos os vilões clássicos da Disney. Mas não, ele só é amarrado e levado pra Inglaterra no barco. Um final bem meh pra um cara tão nojento e racista que fica indo atrás de índios chamando ele de selvagens. Esse vilão não tem tanta profundidade, mas ele consegue ser um pouco assustador e intimidador, diferente da Bel Hatter e do Rei Doce, que eles são bonitinhos. Ele tem cara de nojento, um pouco assustador. Ele cumpre o papel de ser desprezível igual um vilão tem que ser. 9º lugar,
Gaston, a Bela e a Fera. Esse aqui é irritante só. Lembra que eu falei no começo do vídeo que os vilões da Disney ou são engraçados, ou são complexos, ou são assustadores? Parece que esse aqui não segue nenhum desses papéis, porque ele só é irritante. Eu não acho ele tão engraçado, mas é realmente um personagem marcante, porque ele irrita de um jeito que você tem vontade de dar um soco na cara dele. Porque ele fica a todo momento se amostrando pra Bella e quase sendo um assedi... sabe? Não tem muito o que falar sobre ele. Por mais que ele tenha jeitos muito delicados que faz ele parecer que gosta da fruta proibida, ele tem uma obsessão sinistra pela Bella e tentar salvar ela da fera, por mais que faça um pouco de sentido, né? Imagina, você descobre que a sua pessoa amada está sequestrada em um castelo com um monstro peludo gigante. Será que ele estava certo no final? É, meio que não, porque ele ainda é babaca e totalmente desprezível, e a morte dele é totalmente justificável, e não tem muito o que falar sobre ele. Um vilão que tem um começo irritante e um final mais irritante ainda. Bom, não é um dos piores, mas também não é um dos melhores. Oitavo lugar, Príncipe Hans. De novo essa coisa de vilão moderno da Disney, onde que ele é mocinho no começo, mas a gente descobre que ele é vilão no final. Mas eu dou um desconto pro Príncipe Hans aqui porque foi um dos primeiros filmes que a Disney estava fazendo isso, de transformar vilões em mocinhos no começo. E isso em si funciona muito bem em Frozen, porque Frozen em si é um filme fantasia da Disney, né, de conto de fadas, que serve para quebrar sua expectativa enquanto você está assistindo. Porque a gente acha que a princesa vai ficar com alguém no final e descobre que não, ela quer ficar sozinha, ou simplesmente ela não quer morar no reino mágico, ela só quer se isolar e ter seus próprios poderes para si só. Isso é bem diferente das princesas da Disney, que sempre pareciam ser comportadinhas e nada rebeldes como a Elsa. Sem contar a própria Anna, que ela em si é uma crítica para as princesas tão ingênuas e infantis que as princesas antigas da Disney têm. Porque a gente pode ver que a Anna era bem ingênua no começo e o filme brinca bastante com isso de você querer se casar com alguém que você conheceu há um dia. Tanto que é assunto de piadas várias vezes ao longo do filme. Tanto que o Christopher fala isso com a Ana várias vezes. E a Ana fala, eu li nos contos de fada, então é verdade. E é totalmente plausível o motivo do Príncipe Hans ser assim. Talvez no começo ele realmente estava apaixonado pela Ana, mas depois de descobrir que a Elsa tinha poderes e que ela era mais ou menos uma bruxa, ele viu uma oportunidade perfeita para ganhar status de rei, já que ele era o irmão mais novo de outros 13 irmãos, acho que eu me lembre. Ele nunca ia conseguir ser rei porque sempre ia ter um sucessor para ficar no lugar do se o pai dele fosse de comes e bebes. Então ele nunca seria rei. A única forma dele ser rei é se casar com uma rainha de outro reino. Mas como a Ana era mais nova e a Elsa era mais velha e a Elsa era a rainha, se a rainha fosse de comes e bebes, a Ana seria a nova rainha e ele, casado com a Ana, seria rei. É um plano bem inteligente que não é muito explorado no filme, mas que faz todo sentido. Então por isso que eu quebro um galho aqui no Príncipe Hans, por mais que tipo ele é o estilo padrão moderno da Disney, eu acho ele até interessante pelo filme em si ser muito essa quebra de padrões de conto de fadas. É, vai de opinião de cada um, né? Sétimo lugar, Malévola, a Bela Adormecida. Malévola carrega o filme nas costas. Isso é fato. Até porque a Aurora quase dorme o filme inteiro e a trama dela não é interessante o suficiente para ser explorada em 90 minutos. Não é à toa que ela dorme. Malévola é uma vilã que é daquele trejeito clássico da Disney. Ela é mal porque ela é má. Pronto, acabou. Tanto que tá no nome dela, né? Malévola. Mas tem umas entre aspas justificativas, como por exemplo, ela não ser convidada para uma festa. Por mais que não seja lá grandes motivos para você fazer alguém dormir para sempre, dá pra entender, né? Poxa, não te convidaram pra festa? Não, não, eu vou ter que te fazer dormir pra sempre agora. Não tem muito o que falar sobre ela, por mais que ela seja muito mais interessante no live action, ela é uma personagem bem carismática que eu gosto muito. Não é à toa que ela tá nessa classificação, né? Em sexto lugar, Shan Yu, Mulan. Esse entra na classificação vilão assustador da Disney. E bota assustador nisso.
Ele é um dos vilões mais assustadores na minha opinião. Porque ele é, cara, ele é um cara totalmente sangue frio, coração de pedra e que não liga nem um pouco pra vida do próximo. Até porque Mulan em si é um filme muito sério que fala sobre conflitos de países e nações. E é meio óbvio que o vilão de um filme sobre conflitos entre países seria um vilão tipo, que não importa pra vida, que ele vai conquistar regiões e países, sem se importar com quantas pessoas inocentes ele vai pisotear pra chegar nesse lugar. E ele é exatamente assim. Ele é frio, ele é misterioso, ele é assustador, ele é feio. Ele é. Mano, ele é quase todos os padrões clássicos de vilão assustador da Disney. Eu acho que ele não seja nem um pouco carismático, até porque ele não tem personalidade, ele é só super sinistro. E ele é um vilão bom. Pelo menos melhor do que a Malévola, na minha opinião. E por isso que ele tá nessa colocação. Quinto lugar, Mamãe Gothel, Enrolados. Eu sei que essa aqui é a favorita de muitos, mas tem vilões melhores na frente, por isso que ela tá em quinto lugar. Mas quinto lugar é uma colocação boa, gente, não precisa me xingar por isso. Eu gosto muito da Mamãe Gothel. Ela é uma personagem que se classifica naquele vilão engraçado e assustador, porque por mais que ela seja bem carismática em seus momentos e na sua música, sua mãe sabe mais, ela consegue ser estranhamente assustadora, seja pela sua aparência um pouco envelhecida e rígida, ou seja pelo seu nível de autoridade que ela tem sobre a Rapunzel, nesse relacionamento tóxico onde a Rapunzel é totalmente submissa a ela. Dá um pouco de tensão na cena que elas estão juntas, e por mais que no começo a gente até que goste um pouquinho dela, ela parece que só tá querendo proteger a Rapunzel, a gente desde o começo sabia que ela era má, e só fica mais evidente isso no final. Na minha opinião, a Mamãe Gothel é uma das últimas vilões realmente clássicas da Disney, porque ela foge de todos os padrões dos novos vilões da Disney, de ser descoberto mal no final e ser preso ou punido no final. Aqui não, a gente sabe desde o começo que ela é má, ela é assustadora, ela é vilão porque ela quer, não tem justificativa, e ela vai de comes e bebes no final. Uma coisa importantíssima para um vilão. E claro, né? Músicas marcantes. E eu sei que tem youtubers aí, vulgo imaginar, que acham a Mamãe Gothel muito bonita. E eu entendo ele, ela é realmente muito atraente, mas eu acho a Rapunzel muito mais bonitinha. Então, eu acho que a Mamãe Gothel é totalmente merecida estar no quinto lugar dos melhores vilões da Disney. E agora, bora para o quarto. Scar, o Rei Leão. Esse também é o favorito de muitos, mas relaxam, ele tá no top 5, não é um lugar ruim. E Scar em si é um vilão bem interessante. Ele entra naquela classificação de vilões totalmente engraçados e carismáticos. E eu gosto dele. Eu gosto como ele age, eu gosto do jeito que ele é totalmente frio e insensível e todo, sabe, dramático. Sabe? Eu não sei explicar, ele tem uma personalidade bem única. E por mais que ele seja ao mesmo tempo engraçável e admirável, ele é totalmente desprezível, porque dá pra sentir um pouco de nojo dele, seja pelas suas falas dele ficar se vitimizando, falando que ele é um pobre coitado, sendo dramático. Ele ao mesmo tempo é totalmente frio e não se importa nem um pouco com os sentimentos do próximo. E inclusive, esse costume de não ligar nem um pouco para a vida do próximo é justamente o que faz ele perder a sua própria vida, já que as hienas, de saco cheio dele não dar nenhum valor para elas, decidem acabar com ele do melhor jeito possível. Claro, Scar ao longo do filme é totalmente apagado para dar foco para Simba na sua jornada de Hakuna Matata, mas isso não tira o fato de ser um vilão totalmente trabalhado, marcante e engraçado, e ao mesmo tempo desprezível e assustador. Não acho ele um dos mais assustadores da Disney, mas é um dos melhores. É à toa que ele tá nessa classificação, né? Agora vamos pro próximo. Terceiro lugar, Hades, Hércules. Mais um favorito de muitos e é totalmente justificável. Por mais que Hades não seja realmente assustador, ele é extremamente engraçado e ele consegue ser mais carismático e mais interessante do que o próprio protagonista, o Hércules. Porque em si, Hércules é meio bobão e eu não gosto muito da personalidade do protagonista. Eu acho tanto a Meg e tanto o Hades muito mais interessantes e muito mais gostáveis do que o próprio Hércules. Eu não sei se tem alguém aqui que gosta do protagonista Hércules, mas é a minha opinião, vai. Olha, o Hades em si, na minha opinião, é um dos vilões mais engraçados da Disney. Ele não é um dos, ele é o vilão mais engraçado da Disney.
porque ele no original, em inglês, já é engraçado, mas quando eles decidiram colocar uma voz tão carismática nele e botar adaptações e piadas totalmente brasileiras pra ficar, tipo, identificável, sabe? Ele se tornou um dos melhores personagens da Disney inteira, sem contar o seu próprio design que é muito interessante. O seu fogo azul na sua cabeça faz parte da sua personalidade. Quando ele tá explodindo de raiva, é notável que o fogo dele muda de cor, faz dar uma nova cara pro personagem. Sem contar que o seu fogo na cabeça faz parte de uma das melhores piadas no filme, que é quando o Pegasus apaga o fogo da cabeça dele. Enfim, ele é um personagem muito gostável, até mais do que o protagonista, totalmente engraçado e carismático. Mas não é perfeito, até porque ele não é tão assustador quanto os vilões da Disney. Ele se encaixa perfeitamente na categoria de vilões hilários e bem-humorados. E não é à toa que ele está em terceiro lugar. Segundo lugar, Úrsula. Esse aqui vai ter gente que vai discordar, porque por alguma razão, muita gente não gosta da Úrsula, mas eu gosto. Tanto que ela tá em segundo lugar na minha lista de melhores vilões. Mas tem uma razão. Eu acho a Úrsula um pouco de tudo. Eu acho ela engraçada, eu acho ela carismática, eu acho ela até um pouquinho, sabe, atraente. Não me leve a mal, não tô falando que ela é a perfeição de beleza. Mas ela tem uma personalidade que é muito chamativa e muito atraente. A personalidade, hein? E, ao mesmo tempo, ela é muito assustadora. Porque eu lembro que eu assistia Pequena Sereia quando era criança e, mano, a Úrsula em si é muito assustadora. A sua voz, seu jeito e os seus tentáculos e suas cores escuras fazem sua personalidade carismática ser um padrão estranho no seu personagem. Porque como isso é possível, cara? A Úrsula é um personagem totalmente atraente de personalidade, engraçado, carismático, mas ao mesmo tempo assustador e desprezível. Eu acho que esse personagem, a Úrsula, consegue ser uma balança perfeita de tudo isso. E por isso que eu tô colocando ela no segundo lugar. Porque é uma personagem muito gostável. E esse jeito da personagem é tão raro e tão difícil de se fazer que no próprio live action da Pequena Sereia, a Úrsula não consegue ser tão boa quanto na original. Porque ela tá muito mais fofinha e mais engraçadinha do que assustadora e, tipo, sabe, intimidadora, sabe? A Úrsula do live action é bem mais boba do que a do desenho, que consegue ser um pouco mais assustadora. Então a Úrsula consegue ser um personagem bem único, assustador, divertido, enfim. Enfim, vamos pro próximo, por mais que esteja bem óbvio quem é o melhor vilão da Disney. Juiz Craldo Frollo, Corcunda de Notre Dame. Isso é fato, né? O melhor vilão da Disney. Porque ele não é a junção de tudo igual a Úrsula. Ele só é extremamente assustador e extremamente complexo. E você provavelmente já viu milhões de vídeos falando como esse vilão é simplesmente tão trabalhoso e um dos melhores da Disney. Mas esse mérito é totalmente plausível, porque ele realmente é tudo isso que eles falam. O juiz Claudio Frollo, ele é totalmente uma pessoa normal, e é isso que ele faz ser tão assustador. Ele não tem poderes, ele não é gigante, ele não é forte, ele não tem um cajado mágico. Ele é simplesmente um velhote que tem poder no governo suficiente para julgar qualquer um a favor de si mesmo. Não é à toa que ele faz isso ao longo do filme. Ele prende Quasimodo na catedral justamente por ele ser uma aberração, nenhum outro motivo além disso. Ele persegue a Esmeralda a todo momento só porque ele sente atração por ela. Mas ele acha, né, que a Esmeralda é um demônio, que ela é uma cigana, uma bruxa. E ele é tão nojento que ele não aceita que ele tá apaixonado e ele acha que a própria Esmeralda jogou um feitiço nele, tipo, como se ela fosse uma sereia, sei lá. E esse cara é totalmente bizarro. Diferente de todos os vilões dessa lista, que sabem que estão errados, que sabem que são malvados, o Frodo simplesmente termina sua vida pensando que estava certo. Ele achava que estava certo desde o fim da sua vida, cara. Ele achava que estava fazendo bem, que ele estava seguindo a palavra de Deus, mas, mano, só mostra como ele é um personagem complexo. Ele esconde suas frustrações e preconceitos atrás da sua religião e tenta sempre buscar justificativas para os acontecimentos para nunca falar que ele estava errado. Mano, ele é um personagem muito complexo e se eu fosse falar tudo sobre ele, esse vídeo ia ser gigante. Mas enfim, você sabe como o Frollo é incrível. Não preciso falar que ele é magnífico, que a gente já sabe que ele é um dos melhores vilões da Disney. Ou melhor, ele é o melhor vilão da Disney. Mas me fala você,
Qual é o melhor vilão da Disney? E se você concorda com essa minha lista dos 12 melhores e os 12 piores, não sei lá. Enfim, me fala o que você acha sobre isso. Esse é o Netflix. E bye bye.